Quero trazer uma reflexão hoje aqui pra gente. Em Mateus 13, dos versículos 3 até ao 23. Jesus vem contando uma parábola. A parábola conhecida, que é a parábola do semeador. Mas o que eu quero trazer aqui para nós hoje é o momento onde ele fala que uma parte da semente caiu entre os espinhos. Vamos ler o versículo 7? E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E o que são esses espinhos? O próprio Jesus explica o que são os espinhos quando os discípulos perguntam para ele. Verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Júnior Saltério. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda. Deixe o seu like, isso fortalece bastante o canal. Compartilhe com outras pessoas e ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. E vamos então, por falar em conteúdo, ao conteúdo. Eu tenho conversado muito com um amigo meu, o Thiago Francisco, lá do Filho Próspero. Inclusive, por falar em Filho Próspero, vou deixar aqui na descrição o link do nosso curso de controle financeiro. Acesse aí e veja como fazer para adquirir o curso, que está muito bom. Mas nós temos conversado entre nós ali, em off, nos bastidores, sobre o fato de que Deus fala conosco e nós esquecemos do que Deus falou. Deus faz coisas nas nossas vidas e nós acabamos esquecendo o que Deus fez. Nós olhamos muito para o povo de Israel e os julgamos, dizendo assim: esse povo era tão incrédulo quando saiu do Egito, Deus fez tanta coisa na vida deles, mas eles esqueceram que Deus abriu um mar, que Deus falou no Monte Sinai. Daqui a pouco eles estavam reclamando, murmurando. Você conhece alguém assim? Que mesmo diante de tantas bênçãos, tantas maravilhas que Deus faz, fica reclamando, murmurando, desiste dos sonhos, esquece do que Deus falou? Conhece? Eu já compartilhei esse vídeo. Aliás, você também tá olhando para uma dessas pessoas. Porque quantas vezes eu ajo assim, eu agi assim. E quando eu digo sobre as coisas que Deus fala, que eu tenho conversado com o Thiago, mesmo no sentido de, sabe, aquelas bênçãos, aquelas promessas, aquelas coisas boas que Deus prometeu para nós, que Deus prometeu para você, tanto na palavra quanto aquelas promessas pessoais, coisas que Deus falou ao seu coração. E aí nós nos esquecemos tanto do que Ele falou como do que Ele fez. Por que nos esquecemos? Porque os cuidados da vida, as preocupações deste mundo e a busca por riquezas até, quer dizer, aquele negócio de que eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr, eu tenho que resolver essa situação. Todos esses cuidados da vida, é sobre isso que Jesus está falando. Aquelas coisas que nos deixam ansiosos vão fazendo com que nós nos esquecemos do que Ele falou. Vamos dar um exemplo bíblico aqui. Eu estava tentando achar uma coisa do cotidiano, mas vamos lá para a Bíblia. O Elias, quando fugiu da Jezabel e falou para Deus: Deus, eu quero morrer. Quer dizer, ele fugiu, ele entrou em depressão. Podemos notar isso. Ele entrou em depressão, só que ele havia acabado de viver um sobrenatural maravilhoso. Deus tinha usado grandemente aquele homem e mesmo assim ele parece que esqueceu das coisas que Deus tinha feito. Só que isso não é uma coisa que acontece só com Elias, irmão. A questão é que isso acontece com a gente também. É por isso que Lamentações de Jeremias 3:21 diz que eu vou recordar, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, Deus tem falado fortemente ao meu coração nos últimos dias a respeito disso. Deus tem me mostrado coisas que Ele fez na minha vida e coisas que Ele já falou para mim, porque quando eu me encontro diante de algumas situações, eu penso, não vai dar,
ou penso, não vou conseguir, ou penso, isso não é para mim, mas Deus mostra, olha lá, Saltério, o que eu já fiz na sua vida. Olha para trás, lembra, traga à memória o que te dá esperança. Eu tenho certeza que você passa pelo mesmo. Então, neste momento, vamos clamar a Deus, vamos pedir, peça aí, assim que acabar o vídeo, fala, Deus, traga à minha memória aquilo que me dá esperança. Deus, eu quero me recordar das coisas que o Senhor já fez na minha vida e apenas olhar para o retrovisor para ver o caminho que eu já trilhei e saber onde eu posso chegar. Porque o Senhor é quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Não deixe os espinhos, os cuidados da vida abafar a voz de Deus no seu coração. Existe um hino que eu acho muito bacana, não vou lembrar bem a letra, mas ele fala algo assim. E ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, vigia e ora e goza a paz com o Senhor. Ou seja, os sons da terra, os cuidados mesmo, as inquietações que ele fala lá em Mateus 6. Não andeis inquietos com coisa alguma, sabe? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e não deixe os espinhos, os cuidados desta vida, os cuidados deste mundo abafarem a voz de Deus. Espero ter contribuído de alguma forma. Graça e paz a todos.